Você que mora em Ijuí e região, sabia que aqui temos uma distribuidora de TV por assinatura que oferece mais de 320 canais ao vivo direto na sua TV, celular e tablet? Contate-nos e faça a sua assinatura agora da Satplay TV, com uma ampla programação de filmes, esportes, séries, documentários e muito mais, sem antena e sem travar. Assista onde e quando quiser. Entre em contato e ganhe 4 horas de teste grátis. Chama no WhatsApp ou clique no botão abaixo para mais informações. Você está acompanhando a programação da Ijuí Shop TV. Divulgue essa ideia! Olá, seja muito bem-vindo ao QS Compass, o podcast que explora a inteligência espiritual e o seu impacto na nossa jornada pessoal e profissional. Eu sou o Matheus de Lavusca e hoje nós temos um episódio muito especial. O convidado desse episódio tem uma trajetória incrível. Ele é profissional da área da saúde. Iniciou como técnico de enfermagem. Ao decorrer da sua profissão, da sua carreira, se formou enfermeiro, é funcionário público municipal, é o marido da Débora, é o pai do Abner, que já mora com o Papai do Céu, é o pai da Lana e é o pai do pequeno Augusto. Ele foi eleito o vereador mais votado da história do município de Ijuí, no Rio Grande do Sul, com 3.999 votos. Eu estou falando com Eliezer Luginski. Seja muito bem-vindo, Eliezer, ao QS Compass. Tenho certeza aqui que essa conversa vai ser muito edificante para todos nós aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite, né? E que possamos estar falando aqui de coisas boas, né? Daquilo que possa fazer bem para as pessoas, que esse é o nosso propósito. Que bacana. Pois é, vamos começar essa conversa aqui com o início de tudo, Eliezer. Porque hoje, nós estamos falando aqui hoje com o vereador, mas que cuida das pessoas, né? Tem a missão de cuidar de uma população. Mas nós já temos aqui, como eu falei anteriormente, o início da tua carreira foi como técnico em enfermagem. Cuidar de pessoas. Por que enfermagem? O que te levou? Conta pra nós. Como é que iniciou a tua carreira profissional aí? Como é que tu começou? E por que enfermagem? O que te chamou pra isso aí? O Eliezer é natural do interior de Palmeira das Missões. Trabalhava com seus pais como agricultores. Logo após se formar no ensino médio na época, segundo grau, em escola pública, começou a cursar o curso técnico de enfermagem na UPF, em Palmeira das Missões, que era o local mais próximo que tinha da... Unidade do UPF. A enfermagem é porque sempre tive como propósito estar ajudando as pessoas, cuidando das pessoas. Que legal. Fazer o bem. Então isso vem de um propósito e de uma missão. É pai, mãe e quantos irmãos, Eliezer? Tenho 2 irmãos, os 2 irmãos mais novos, um irmão e uma irmã. Tu é o do meio? Sou o mais velho. Tu é o mais velho. Mais velho. Mais velho é bronca também. Tu estás hoje com 39 anos. 39 anos. É um guri, como a gente diz aqui no Sul, né? É novo ainda. Que bacana. E daí, me conta, foi estudar enfermagem? Fui estudar o técnico de enfermagem na UPF em Palmeiras das Missões. O curso era 2 anos e meio na época. Trabalhava durante o dia numa banca de camelódromo. Olha aí. Em Palmeira, e estudava à noite na UPF. Que bacana. Família simples, Eliezer? Família humilde. Família herdeira? Família humilde de pequenos agricultores. Né? Então foi uma vida de trabalhar na agricultura, na lavoura, né? Bem simples, mas sempre com muito amor, com muita alegria, né? Eu tenho lembranças muito boas, assim. Mas tu botava a mão na enxada? Sim. Então, logo que eu me formei no curso do técnico de enfermagem,
abriu o hospital da Unimed aqui em Juí, Sim. 2005, 2006. Uhum. Abri o hospital da Unimed aqui em Juí. Durante o curso eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, né? A Débora. A Débora. Vou E dar aí- um alô pra Débora aí. Pode mandar um beijo pra Débora. Aí- A família aí, né? Aí durante onde eu conheci ela, ela estava morando na época em Palmeiras das Missões, mas eles eram A aqui, Débora é natural de lá. natural aqui de Juí. Aí natural Ela é de natural de E Juí. tava morando lá. Estava morando lá. A mãe Olha dela só. estava trabalhando no hospital lá. A mãe dela também é da área da enfermagem, estava atuando no hospital e eles estavam morando lá e ela fazendo o curso. Como nós se formamos junto ali, como abriu o hospital aqui, a gente se forma, a gente começa a colocar currículos, né? Perfeito. Colocar currículos onde Uhum. tem possibilidades. Uhum. É procura-se, É a né? procura-se de trabalho após se formar. Se Sim. formamos, eu iniciei o curso bem, a gente iniciou o curso logo após terminar o segundo grau, então eu me formei bem novo, eu tinha 19 para 20 anos. Aí, o primeiro local que nos chamaram, então, foi no Hospital da Unimed. Como a Débora tinha essa ligação aqui com a cidade, os pais delas tinham casa aqui, que tinham deixado quando se mudaram para Palmeiras, então a gente viu uma possibilidade de vir para cá. E a gente iniciei na Unimed, então, como técnico de enfermagem, trabalhando na UTI adulto. E logo após... Como é que foi o início, assim? Batia o nervoso ou não? Porque Ah, é uma responsabilidade gigante, né? Sim, E aí vindo está aí recém-formado Sim. para ir direto já atender Sim, o povo. Como é que sim. foi essa experiência aí? recém-formado, né, do interior. Vim para mim até então uma Primeira cidade... experiência uma- profissional. assim, Sim, numa cidade bem maior, né, da Sim, onde eu nasci. metrópole. Sim. Então foi bem desafiador, mas o curso onde eu fiz, ele tinha uma formação muito boa. Legal. Então a gente veio e encontrei pessoas logo que eu iniciei essa jornada na UTI, que é um setor crítico, né, do hospital, né, um setor onde tu aprende de tudo, e onde eu aprendi muita coisa na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, eu aprendi dentro da Que UTI. bacana. Então eu conheci pessoas muito especiais também trabalhando, né? Logo que eu iniciei, teve pessoas que me ajudaram bastante, que me ensinaram. Isso Então é importante, né? muito importante. Coisa boa isso, né? Né? Quando a gente chega no ambiente de trabalho, tu encontrar bom. pessoas dispostas a te ensinar, Muito a bom, te coisa ajudar. boa isso. Aí encontrei pessoas muito bacanas, assim, um hospital também maravilhoso, assim, de se trabalhar, pessoas muito especiais, assim, né, que tem um propósito também ligado à saúde, a cuidar da saúde, né? Sabe que hoje a gente tem assim, isso, a gente enxerga isso diminuir, né? Essa é a questão dessa. O auxílio, né? A gente tinha isso alguns anos atrás, assim, a gente parece que enxerga se esfriando um pouco isso, né? A questão do ser humano, do auxílio a outra pessoa, né? Que tá ali com os desafios, com as necessidades, assim, a gente acaba vendo poucas pessoas hoje, assim, auxiliando uns aos outros, como tu na rua agora, assim, nesse aspecto, né? E isso, Matheus, é bem palpável, assim, porque não é, a gente percebe muito na enfermagem, né? Se nós pegar a enfermagem, ela vem numa história dos cuidadores de guerra, de Florence Nightingale. Então ele vem com esse propósito que é de cuidar das pessoas. E por amor, assim, muito ligado à igreja também, né? Porque elas tinham um viés... tanto que os hospitais, eles tinham muitas as irmãs, né? Das igrejas. Sim. Então, hoje, a enfermagem, antigamente, ou certo tempo atrás, ela tinha muito como essa parte do dom, do cuidado, do amor. Hoje ela está muito profissionalizada, né? Verdade. Não que não Era seja... mais por vocação mesmo, né? Perfeito. Hoje eu já posso escolher e me profissionalizar. Não que por vocação não possa, claro. Mas realmente, né? Era muito mais por vocação mesmo, por ter amor de cuidar dos outros, né? Sim. Fantástico, é verdade. Sim, hoje ela tornou bastante profissional, né? Tem o seu lado, tem o seu lado bom, hoje, porque a enfermagem ela acabou ganhando uma visibilidade maior, principalmente durante o período da pandemia ali, né? Então ela conquistou um piso nacional da enfermagem, que é extremamente importante. Batalhado. Sim, muito batalhado. Batalhado. Bastante é uma classe que batalhado. batalha muito. Né? Muito. Né? É uma classe que tem bastante dificuldade. Mas essa profissionalização levou também ela
eu percebo que perdeu um pouco da sua essência, assim, Entendi. né? Ficou bastante profissional. Então ela perdeu um pouco, ela ganhou um lado profissional, que Sim. é bom, né? É bom tu ter um lado profissional. Hoje os hospitais, eles têm, que só tem acreditação, tem protocolos, mas tem que ter tudo isso sem perder o lado humano, sem perder o lado da vocação do cuidado. Então eu acho que essa profissão e as Importantíssimo. formações levaram a perder um pouco desse lado mais humano, né? Eu vou até deixar como para as escolas hoje, formadores, né? Que as escolas observem um pouquinho mais esse lado humano também, não só profissional. Porque a gente vê na formação, é bem esses profissionais na ponta que estão trabalhando, a gente que já está há bastante tempo, é perceptível, assim, aquele profissional que faz com amor e aquele que faz, Claro, sim, né? até quando a gente vai receber o atendimento, a gente sente aquilo, né? A gente sente, assim, quando a pessoa tem, assim, o amor ou aquele cuidado, assim, né? Tu sente, com certeza. Então há uma diferença bem grande nisso. Unimed, UTI, dali como foi pra frente? Então eu entrei na UTI lá E a Débora por ali. Era a Débora que tava te olhando ou era mais tu que fazias aí? A Débora. A Débora, a gente era colega de curso, né? Para falar especificamente um pouquinho mais dela, era colega de curso, então a gente se conheceu no curso, mas ela era de um grupinho da turma, eu era de outro grupo. Entendi. Aí a gente foi fazer estágio juntos, porque o estágio em Palmeiras das Missões, na época, o hospital não tinha UTI, não tinha hemodiálise. Então o estágio se complementava com o hospital o Hospital São Vicente e Paulo em Passo Fundo. Então a gente ficava 3 meses, a gente ficou lá para fazer o estágio. Olha só. E durante esse período de 3 meses é que eu fui começar, nós ficamos no grupo de estágio, né, se aproximar mais da Débora, conhecer um pouco mais. E foi durante o estágio também que a gente começou a namorar. Que bacana. Dentro da trajetória, quantos anos ficou dentro da Unimed? Foram 15 anos de Unimed. Então, eu entrei na Unimed foi em 2006. Em 2000, trabalhando como técnico de enfermagem na UTI adulto. Em 2008, eu fiz o concurso do município. O primeiro concurso aqui no município de Juí para técnico de enfermagem. Que até então só existia o auxiliar. Né? Foi o primeiro concurso para técnico. Aí fiz o técnico de enfermagem. Eu lembro, na época, tinham mais de 700 inscritos para o concurso, foi realizado aqui na Unijuí, e eu tive a felicidade de ficar em segundo lugar. Olha então, só, foi uma colocação bem bacana, boa. uma experiência que eu lembro até hoje, porque naquela época a gente fazia a prova lá e guardava o gabarito lá, né, para ti um tempo depois, não era tão rápido quanto agora, saiu o resultado do gabarito para corrigir. Eu estava trabalhando lá na Unimed, numa manhã estava ajudando. A UTI tinha poucos pacientes, eu estava ajudando no centro cirúrgico aquela manhã. E aí deu aquele murmúrio assim no hospital, porque todo mundo tinha feito o concurso, né? Saiu o gabarito. E os colegas todos. Todos os colegas falando, saiu o gabarito. Aí durante o meu intervalo que a gente tinha lá de 15 minutos, eu saí, fui pegar meu telefone e liguei pra Débora em casa. Débora, olha como é que eu fui na prova, né? Daí eu fui falando as alternativas que tinha marcado, né? As questões da prova. E eu lembro que eu dizia número 1, letra A, e a Débora, certo? Número 1, 2, B, certo? Eu fui até a questão número 20, de 30 questões, sem errar nenhuma. Olha. Então eu dizia, tu tá olhando certo? Sim, tô olhando certo. Então foi uma experiência que eu tenho até hoje, Mas foi legal, bem bacana. Daí logo a gente foi chamado. Iniciou o teu trabalho como funcionário público municipal. Sim, e aí iniciei... 2008. 2008. Tá. Eu iniciei no ambulatório do Centro Social Urbano. Como técnico de enfermagem, e trabalhava de dia, aí eu passei para trabalhar à noite no hospital. Eu continuava trabalhando em jornada dupla. Né? Jornada dupla. Aí continuei trabalhando, em 2010 abri o SAMU aqui em Juí, SAMU Salvar. E aí eu passei então a atuar no SAMU. Trabalhava na Unimed, socorrista no SAMU. Olha aí, pegou muita coisa. Bastante, muito acidente, bastante coisa. É uma experiência muito bacana também. Mas como a gente tinha essa experiência da UTI, então ela ficava mais fácil assim, né? A gente tinha um conhecimento.
era um pouco Reduz menor. um pouco, né? Cara, é bem diferente o atendimento do pré-hospitalar com o intra-hospitalar. O paciente numa UTI é muito diferente. No hospital tu tem tudo na mão ali, o paciente na tua altura para te atender. Tu E tem a unidade todos, de tratamento lá é socorro, sim, né? todos os materiais disponíveis, né? Na rua é bem desafiador. E tudo adverso, né? Sim, Tu tá indo para um cenário Sim. que não sabe o que vai encontrar, né? sim, bem adverso. Mas foi uma experiência muito, muito bacana aí no SAMU também. Que legal. Dentro dessa jornada, assim, do funcionalismo público, como é que foi para ti, assim, se enquadrar, assim, dentro disso e desenrolar, assim, a tua atividade, assim, dentro do funcionalismo público? Também tudo muda, assim, né? Quando a gente sai do setor privado, assim, também para questão pública. Teve algum impacto, algo nesse sentido, assim, ou para você isso foi tranquilo, assim? Assim, para mim foi bem tranquilo, né? Da mesma forma que eu tratava o paciente no privado, eu tratava o paciente no público, né? Não mudou. Eu digo, Bacana. não é o ambiente ou o local que vai nos mudar, né? Então a gente tratava o paciente sempre da mesma forma, sempre fazendo o máximo que se pode fazer. E para mim, trabalhar no serviço público também foi bem gratificante, né? A gente tem desafios maiores, né? Uhum. A gente, no serviço público, a gente consegue se sentir ainda mais útil, né? Porque a gente Bacana. vê mais necessidade das pessoas do que no serviço privado. Então, não tive, assim, problema de adaptação, né? Então, acho que foi Como é consegui que tu avalia conciliar essa bem. volta toda, assim, tenho certeza que tu já parou para pensar nisso, né? Essa volta, assim, que você tá lá na ponta, cuidando das pessoas, seja privado ou público, fazendo esse trabalho de técnico, de enfermagem, depois veio a formação de enfermeira. Eu acabei te cortando nesse sentido, a gente não terminou isso, né? Me conta como é que foi, pois eu volto para essa pergunta que eu quero te fazer, dessa volta de hoje estar cuidando, porque hoje legislando, né? Então eu quero que tu me conte como que essa experiência contribui para o que tu tá fazendo hoje. Aí eu nunca parei de estudar também, né? Isso é importante. eu Isso é importante fiz- para quem hoje tá numa qualificação técnica Sim. também não desistir, né? Sim. Aí durante esse processo todo eu fiz a formação em gestão em saúde pública também. Legal. Fiz o curso médio e básico de teologia. Tipo, eu Olha sempre estava aí, fazendo alguma legal. questão, né? A gente nunca parei de estudar. Aí saí do SAMU do município e passei para o setor de regulação na Secretaria Municipal de Saúde. Tá. Isso faz 9 anos que eu saí do SAMU e vim para a regulação da Secretaria Municipal de Saúde. E também comecei a estudar a enfermagem, né? Continuei trabalhando na Unimed, mudei de setor para me poder adaptar horário, fui para trabalhar no pronto atendimento, depois trabalhei na central de agendamentos, Legal. sempre se adaptando assim para Conciliando tudo. conciliando Duas jornadas mais estudo, pra mais conciliar, família. mas desafio. Ah, imagina. Aí eu vi a necessidade assim que eu teria que abrir mão um certo momento de alguma das opções para mim conseguir terminar a enfermagem. Entendi. Porque tinha período de estágio, Perfeito. então não ia conseguir chegar até o final Conciliando trabalhando 2 locais e estudando enfermagem também. Aí tu sai da Unimed. Aí no início do governo Andrei, a gente tinha um trabalho no setor de regulação da Secretaria de Saúde já bem importante, assim, a gente Bacana. já vinha numa caminhada bem legal assim dentro da Secretaria, uma construção, construção dentro da Secretaria de Saúde que nós já tínhamos mudado alguns fluxos, algumas rotinas e tinha Que impactado legal. bem positivo assim Que na população. O que foi E aí? mais diferente para ti, assim, nesse aspecto de mudança de fluxo de trabalho em relação a isso que hoje essa gestão de vocês, o trabalho de vocês conseguiu entregar? Porque entra gestor, sai gestor, a gente sempre tem uma expectativa com aquilo que vai ser entregue para a população. Como é que foi para ti essa questão assim de participar disso? E como tu vê esse ponto, assim, qual é a tua análise a respeito disso, em relação ao que essa gestão tem entregue, assim, desde que você está participando disso? Assim. Sim, é muito importante. E assim, eu vi bem claro e foi o que me levou pro lado da política, né? Porque aí então o Andrei me convida, na época, para fazer essa função que eu estava até me desincompatibilizar para concorrer, que é fazer a gestão de processos, emenda, essa parte de regulação, a parte legal, assim, da Secretaria de Saúde, cuidar dos programas. Okay. Então o Andrei me convidou e eu vi a oportunidade também de deixar sair da Unimed para mim conseguir também terminar minha faculdade de enfermagem. Perfeito. Então,
acabou me ajudando. Então, fiz uma escolha, né? Dei o meu aviso lá no hospital, cumpri meus 30 dias ali em janeiro, do início do governo Andrei, e aí em fevereiro eu fiquei só na prefeitura. Aí, full time. Aí se sim. dedicando e totalmente estudando a esse projeto. a esse projeto. E aí a gente viu que foi possível através desse governo impactar muito mais assim, diretamente assim na vida das pessoas, né? Nós tínhamos alguns processos bastante parados assim que a gente não conseguia desenrolar, né? Tinha uma forma de trabalho bastante diferente, né? Nós tínhamos e o Andrei nos deu assim muita liberdade de trabalho, né? legal. Confiou bastante na gente assim. E a gente foi impactando na vida de muita gente, né? Por exemplo, eu vou citar assim exemplo que às vezes Por as favor. pessoas acabam esquecendo. Por favor. Por exemplo, para o paciente conseguir autorizar um exame de sangue simples, às vezes ele tinha que amanhecer lá na fila do posto. Ok. Posava lá, pagava alguém muitas vezes para Sim. posar lá na fila. Colocava alguém pra- para ficar lá pra- madrugada. Sim. Inverno, verão, Sim. noite fria, Sim. chuvosa. E a gente foi Horrível. trabalhando isso e foi trabalhando de uma forma técnica, não é muito trabalho mesmo, Matheus, é bem trabalhoso, não é? E a gente foi conseguindo enxugar isso e trazer para nós chegar numa realidade hoje de o paciente sair de uma consulta com o exame autorizado automaticamente na hora. Que bacana. Se tu voltar anos era inimaginável. Isso é um exemplo de vários outros que a gente conseguiu reduzir fila, fazer mutirões de cirurgias, então impactar muito mais na vida das pessoas. Então eu vi que através da política, através da gestão, não se impactava não só numa pessoa que tu estava ali prestando o atendimento assistencial, por exemplo, mas tu impactava numa cidade toda, né? Então, e isso fez com que essa diferença, né, fez com que me levasse para o lado da política, porque eu vi que através da política também foi possível. Então eu já provei antes que foi possível impactar diferente, impactar positivamente e melhorar a vida das pessoas. Então isso que me levou também. Claro que foi uma decisão bem no final lá de gestão, mas foi o que me levou para esse lado político, porque eu vi que através de uma nova forma de trabalho se impactou positivamente na vida de muito mais pessoas. Como é que isso você acabou de responder esse ponto assim, né? O start mesmo, a virada de chave em relação a eu vou participar da política nesse aspecto assim. O que foi o último start assim para ti nesse aspecto assim? O que tu enxergou como que tu disse, não, é a minha vez, é a minha hora? Porque às vezes as pessoas elas olham assim de fora, isso é importante a gente falar, e elas desconhecem algo que pulsa dentro da gente, né? Alguns compreendem, é óbvio, né? Mas existe um propósito com todo mundo, né? Com cada um de nós para fazer aquilo que a gente está fazendo. Principalmente quando a gente vai se expor dessa forma. Então a gente gosta de dar pedrada nas autoridades, gosta de dar pedrada no prefeito, gosta de dar pedrada no secretariado, nos vereadores, né? Mas para você chegar até ali, né? Para você, eu acredito que quando a gente chega naquele ponto dá um receio, um medo também, porque muda tudo. Eu me torno uma pessoa pública e você julgado por tudo, por todos, e nem sempre vão compreender aquilo que eu estou fazendo, e aquilo que eu estou fazendo às vezes tem um resultado de médio e longo prazo, né? Assim, o que te dava medo da política e o que te deu o start que tu disse assim, ó, vou encarar igual mesmo com os receios? O receio é que como servidor público, quando tu se identifica com um lado, por mais que tu faça um trabalho mais técnico que seja, quando tu se identifica com um lado, tu vai ficar marcado por se identificar politicamente, né? É e as pessoas, e como servidor, né? Ele acaba marcando. Sim. E as pessoas começam a te olhar também com uma outra visão, né? Elas já olham para uma visão mais política. Então isso dá um certo medo, assim, né? Foi uma decisão bem de final, assim, de ano da eleição. Tive o convite, assim, do secretário Márcio e do Andrei. Foi ali dezembro do ano antes das eleições ali. A Secretaria de Saúde ela sempre teve o secretário de Saúde como candidato em quase todas, desde que eu conheço, estou em Juiz, sempre o secretário de Saúde foi candidato. Então, o nosso secretário ele não tinha
não tinha essa ambição, não pretensão, né, de ser, né, professor na Unijuí, outro caminho para ele, e eu também nunca me vi assim na política. Só que com esse tempo que eu trabalhei ali na Secretaria de Saúde, como eu trabalhava com emenda parlamentar, projetos, processos, eu acabei me aproximando mais, o meu próprio trabalho me aproximou mais da política. Então eu comecei já a entender um pouco mais, acompanhava mais, então a gente já estava a gente já estava por dentro do processo da política. Então, como eu já estava dentro desse processo, né, e o Márcio, o secretário e o prefeito queriam alguém que tivesse na saúde, que estivesse representando esse tipo de gestão, essa forma de trabalho, Claro que sim. que era diferente do que se vinha fazendo anteriormente. Então eles me levaram ao convite, eu disse, janeiro eu estava de férias, eu disse, eu respondo depois das férias. Aí, fevereiro eu voltei, e nesse processo todo nós estávamos tentando uma nova gestação. E aí, em fevereiro, a gente descobriu que a Débora estava grávida agora, que é do Augusto, né? Sim. E aí, então, estava naquele momento, assim, de felicidade, tipo, vai vir tudo, começar tudo novo de novo. Tudo novo. Então, já que vamos começar tudo novo de novo, vamos começar com um desafio novo também, né? E aí, assim, minha esposa, ela ficou... A gente orou a Deus, né? Minha esposa ficou um pouco mais, assim... teve um pouco mais de dificuldade de entender no início, né? Me ajudou muito depois. Mas foi uma construção. Aí eu falei com o Márcio, com o meu secretário, que então eu aceitava esse desafio, que ia concorrer. Então tinha que me filiar a algum partido, porque até então não era filiado a nenhum partido político. Então eu me filiei, no PP no dia 3 de março, se encerrava dia 6 de março, fechava o período ali para concorrer. Então foi uma decisão bem no fim. Mas a partir daquele momento a gente começou a se organizar aí para o processo eleitoral. O resultado disso levou a ser o vereador mais votado da história de Juí, né? Então é uma votação muito expressiva, né? Vereador, então tá aqui a aprovação da população em relação a isso. Eu acho fantástico, né? É um reconhecimento do trabalho isso, né? Eu quero te perguntar uma outra questão, assim, porque eu sei que isso tudo vem junto, assim, né? Que a vida, a gente não tem roteiro dela. A gente não tem o mapa, né? Da vida. Ela é muito daquilo que a gente tá vivendo hoje e daquilo que a gente vai escolhendo, né? E como a gente precisa ter, assim, um desenvolvimento da inteligência espiritual, de fato, na nossa vida, para a gente não sucumbir. Porque a estrutura psicológica do homem, ela precisa ter uma base, que eu creio que é essa base da inteligência espiritual, porque a gente sofre impactos na vida, os quais a gente nunca planejou, e na vida de todos. Eu quero falar contigo sobre o ano de 2019. Como foi para ti, né? Que o rumo da vida é Débora, Abner e a Lana, já tinha a Lana, né? E aí, 2019, então, dá uma mudança na vida de vocês, né? Eu queria te perguntar a respeito disso, assim. Como foi o ano de 2019 e como é que tu sai disso? Como é que vocês... Porque hoje a gente vê vocês, a família, totalmente superada em relação a isso. É óbvio que dentro do coração da gente sempre fica o amor, o carinho, as lembranças. É óbvio que sim, não me refiro a isso. Mas nós vemos hoje uma virada de vida de vocês, totalmente. Tanto que em cima disso aqui, né, que a gente está falando, esse desafio novo, propósito novo, né? Eu creio que 2019 foi um ponto de inflexão para ti, né? Fala pra gente aí como é que foi tudo isso. A gente se preparou, não. A gente começou a família, a gente casou cedo, né? Então nós tínhamos 19 para 20 anos, nós ia fazer com a Débora e tivemos filhos cedo. Logo depois a gente teve o Abner, fui pai com 22 anos, uns 20, e a gente, logo de 2 anos depois, a gente teve a Lana. Então tivemos 2 filhos, uma família formada até então. Nós imaginávamos um casal de filhos, né? Então estavam prontos. 2 filhos. É como a gente imagina, né, Eliezer? 2 filhos. Deus sabe o que faz, né? 2 filhos grandes, nós trabalhando, estudando, né? Uma vida de muito trabalho, né? Mas a família formada. E aí vem. Mas eu acho que Deus não faz nada assim sem preparar, né? Então eu acho que já veio.
A minha esposa é uma mulher assim que eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque ela é uma pessoa assim de muita fé, né? Ela tem uma fé viva assim, então eu sinto muito assim Deus na vida dela, né? Que maravilha. E aí, então ela me prepara nós com uma fé real, viva. E o trabalho que eu exerço anteriormente a esse fato que aconteceu com o Abner, é um trabalho que ele acaba nos preparando também para isso, né? Eu trabalhava na UTI, então a gente via muita perca lá, então... Às vezes, despedida dos entes, dos familiares. Então, como eu trabalhei no SAMU também, sim. Então não é que a gente não sinta, mas a gente sabe que a vida ela é assim. Perfeito. Né? Às vezes as pessoas elas perdem a noção. Só não sabe quando, mas vai ser assim. Vai ser assim. É a Pra única alguns, certeza. 8, 9, 12 anos, 10 anos, 50 anos, 60 anos. Mas como a única certeza é essa, né? Sim. Então a única certeza que nós temos. Então a gente não imagina jamais, ninguém está preparado, mas Deus ele já vem dando uma estrutura, né, para a gente passar ou enfrentar qualquer dificuldade que seja. É marcante, né, essa perca do Abner, ela é assim, ela nos muda assim muito, né? Ela nos não muda assim na questão de nós, nós éramos pessoas ruins, agora somos pessoas boas, né? Não, mas nos muda assim no sentido de percepção assim, ainda de ver de que forma que a vida é, porque ela te mostra ali, ela te expõe vida real. Mas a gente não ficou assim, eu era um dia normal de trabalho, né? Então eu estava trabalhando lá no hospital da Unimed, recebi a ligação do meu cunhado, que eu teria que vir porque tinha acontecido um acidente ali próximo de casa. No primeiro momento veio na minha cabeça que teria sido a Débora que tinha se acidentado, assim, mas eu escutei no fundo assim o choro dela. Então eu imaginei que não fosse, então não é com ela, né? A ligação? Ou se for com ela, está tudo bem, a ligação. Porque se ela está chorando, eu já tinha aquela experiência então de trabalho, então se ela está chorando, está bem. Já dá um conhecimento, já dá um conhecimento. Né? De cenário. Sim, de cenário. Pra pessoa. Aí meu cunhado insistiu, não, tu tem que vir, me deu a rua, tu tem que vir porque não foi com a Débora, tu tem que vir. Então eu disse, se eu tenho que vir. Daí eu saí do hospital, vim imaginando que teria acontecido, porque o Abner e a Alana, o Abner estava com 11 anos, era um menino forte, inteligente, e nós andávamos bastante de bicicleta, assim, nós íamos até Coronel Barros, Itaí, saíamos andar de bicicleta, nós tínhamos como rotina andar de bicicleta. Da família? Da família. Que legal. E aí eu imaginei que eles estariam andando de bicicleta, tinha acontecido um acidente, tinham quebrado uma perna, um braço, né? Perfeito. Imaginei, será que foi o Abner, será que foi a Alana? Eu vim no caminho imaginando, minha cabeça vinha imaginando isso, né? Aí quando eu cheguei ali, que a gente se deparou com um acidente, Deus me deu, assim, entendimento, assim, momentâneo, sabe? O Espírito Santo parece que colou em mim. E eu tive, e foi real, assim, e foi na hora, assim, o Espírito Santo disse, não, ele não era meu, né, e ali a gente aprende na prática que não temos nada, que nada é nosso, ele era emprestado, devolvi ao Senhor, era do Senhor. Verdade. E consegui ter naquele instante, assim, essa compreensão. Claro que é uma dor, que, assim, não tem como descrever, não tem como... Sim. Porque é só passando para ti saber o que é isso. Aí, mas foi um acidente que ele ficou preso no meio do rodado do caminhão. Então demorou até conseguirem tirar ele. Nossa. Mas eu queria, assim, tocar nele depois disso, assim, sentir. Tipo, eu precisava ver ele. Daí então eu pedi eles não deixaram eu ficar ali, né, para mim fazer para mim acompanhar tudo ali, sério, não, mas depois que a gente tirar ele daqui, a gente vai deixar tu ver ele. Aí fui lá quando ele estava lá no ML, que eu fui fazer o reconhecimento lá, que eu fui ver ele, então, e é uma coisa boa, assim, uma lembrança, apesar de ser um caos, né, eu tenho uma coisa boa,
porque eu assim, eu conseguia, eu sempre tive, assim, com os filhos, assim, e no geral, assim, eu sou bem, eu gosto do carinho, assim, de estar próximo, Uhum. né, toquei nele, né, beijei ele. É o pai meloso. Sim. Então Do eu beijo, do abraço. do beijo e do abraço. Então eu senti, toquei nele e aquilo Sim. não tenho problema em relação a isso, né? Sim. Não é uma coisa ruim para mim, é Claro uma que coisa não. boa. E naquele instante eu agradeci a Deus do privilégio que Deus nos deu, né, de Cuidar estar com dele, ele, de cuidar viver com dele, ele. né? Agradeci a Deus por isso, e a gente entende um monte de outras coisas daí que a gente viveu com ele que não parecia não ter sentido, mas a gente consegue entender ali, Deus não faz nada, assim, não existe nada por acaso. Assim, eu nunca tive essa experiência, mas eu já conversei com algumas pessoas que tiveram uma experiência semelhante à tua em relação a filhos. E eles sempre disseram isso sempre me chamou a atenção, que montam um quebra-cabeça depois em relação àquilo, de todas as coisas que acontecia, que se dizia, que se falava, como vivia. Parece que Deus, e de fato, eu acredito nisso, que Deus vai organizando aquilo para aquele momento de despedida. Às vezes a gente não consegue ler o sinal no momento, né? Ler os sinais, porque a gente tá voando nessa vida, né, Eliezer? A gente não tá desfrutando, a gente tá vivendo uma vida assim, sugada ao máximo, né? É uma loucura, chega em casa, é o horário puxado, qualidade de vida, como tu disse, né? Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar. A gente quase não tem isso, às vezes é num final de semana, às vezes a gente não consegue parar um pouco, assim, dessa loucura, né, da vida, para aproveitar, assim, isso é um problema, assim, a gente guarda muita mágoa das pessoas, cria um coração completamente cheio de amargura. É uma pessoa que a gente murmura muito das coisas, reclama de tudo, e aí quando chega num ponto que a gente tem uma experiência, assim, a gente diz, meu Deus, nada disso vale a pena, né? Então, a gente precisa se relacionar melhor com as pessoas. Porque tu não sabe quando nós vamos nos ver a última vez. Desfrutar, aproveitar aquele momento ali. Porque nós temos um ponto de partida dessa terra. Mas isso é fantástico, essa questão assim, né? Do desfrute familiar, né? Isso que tu diz assim. E eu percebo esse ponto de que muitos relatos que eu ouvi dizem, olha, isso aqui foi encaixando, eu entendi uma semana antes, eu entendia, né? Tive experiências que eu ouvia assim, de uma pessoa que era uma menina muito apegada às joias e tal, né? Muito vaidosa. Mas um período antes, ela já não dava mais bola. Ela dizia pra mãe assim, não, mãe, essas coisas já não me chamam mais atenção, mãe. Não sei, eu tô gostando de outras coisas, mãe, assim. Mas era coisas mais familiares, mais desfrute com a família e tal. Porque Deus vai, parece que preparando a gente, assim, nesse aspecto, né? Interessante isso, que, como tu disse, né? A compreensão de todas as coisas. Só pra quem tá ali dentro mesmo, né? Vivendo, né? A gente percebe que a gente viveu, foi muito intenso, assim, com ele também. Então nós não sabíamos, né? Mas eu sabia que nós tínhamos que aproveitar mesmo ele. Sim. E a gente aproveitou Que coisa muito boa, ele. Então a gente é muito grato, assim, pelo Abner, sabe? O Abner Abner é nome bíblico, né? É nome de um guerreiro, não é isso? Abner Gabriel, Abner isso, Gabriel, né? A esposa escolheu o Abner, o guerreiro, e escolheu o anjo né? Gabriel O anjo Gabriel. para acompanhar ele. E a gente viveu muito intensamente com ele, né? Então, toda a minha rotina, quando eu não estava no trabalho, a minha rotina estava ligada à rotina deles. Que coisa boa. Então, era de andar de bicicleta, era de nadar, ele gostava muito da água. Né? Nós íamos nadar, e um dia antes, no domingo, o acidente foi na segunda-feira, no domingo de noite, a gente foi nadar, tipo, a gente ficou 1 hora na piscina nadando, e ele adorava a água, né? Então, a gente aproveitou no máximo tudo isso, de viver intensamente, e aí a gente começa a entender o porquê. Nós não entendíamos o porquê, mas a gente começa a montar e entender o porquê de como que era tão intenso. A gente viveu tudo aquilo, a gente começa a montar esse quebra-cabeça e realmente entender, né, como era diferente. O que eu admiro é o ponto, esse pilar da fé,
Porque fé você não tem como explicar, né? Mas a resiliência interna que a fé gera num ser humano quando tem um impacto fortíssimo como esse, e isso a gente enxerga, né, na vida de vocês, que a estrutura, tá aqui você falando sobre isso, né? Então existe o ponto do sentimento, claro que sim, mas tem pessoas que nunca mais se levantam dos impactos que a vida dá. Então o que eu acho fantástico da inteligência, do desenvolvimento da inteligência espiritual, a gente traz esse projeto do QS para isso, é que contando essas experiências, né, sejam profissionais, sejam elas pessoais também, a superação dentro do trabalho, isso não é algo fácil também, né? As pessoas têm vontade de desistir a todo momento. A gente tem muito mais desafio negativo, né, do que os pontos positivos, né? A gente tem muitos pontos assim nesse aspecto, mais motivo para desistir do que para continuar. E o que eu acho fantástico é a estrutura de fortalecimento do psicológico, do emocional de um ser humano, que a relação dela com Deus dá para ela de estrutura para dar um impacto, para sofrer os impactos da vida. Isso eu acho maravilhoso. Tu atribui isso ao quê na vida de vocês? A gente atribui a fé a Deus, não tem outro caminho. E também não tinha outra forma de ver. Tu não tem outra forma de tu entender. É a única forma que tu encontra. E a gente vê isso muito, e essa fé, ela é muito viva, ela é muito real em nós, né? Então essa força, ela vem de Deus, né? Ela vem do Espírito Santo, nos deu entendimento e nos amparou. Naquele momento ele esteve conosco, então a gente nunca se sentiu só. E também aos nossos amigos. Isso é importante. Eles foram extremamente importantes. Nós nunca nos sentimos sós, assim. Os nossos amigos sempre estiveram conosco, estiveram do nosso lado, nos deram força, nos deram apoio, sofreram conosco, porque a gente sentia também o sofrimento não era só nosso, né? Um sofrimento de uma família, é um sofrimento dos nossos amigos também. Todos. Então todo mundo sentiu essa perca do Abner, todo esse processo. Então a gente sentiu que aquele sentimento ela era real, e os nossos amigos também nunca nos desampararam, né? Nossos amigos sempre estiveram do nosso lado, e isso nos deu muita força, e com certeza, se hoje a gente está em pé, também é por causa dos nossos amigos, né? Eles nos mantiveram quando nós não tínhamos mais força, né? Deus nos deu entendimento, fantástico. Mas os nossos amigos quando nós não conseguíamos mais fazer nada, assim, os nossos amigos nos estiveram do lado, nos segurando, nos apoiando, nos, assim, levando um alimento, assim, porque tu fica, assim, que tu não consegue comer, tu não, mexe no teu organismo todo. Você não tem nem vontade de cozinhar, não, nem de comer. Mas os nossos amigos nunca nos deixaram só, então a Deus e aos nossos amigos, eles foram extremamente importantes nesse processo todo, né? Nos ajudaram, viveram conosco todo esse sofrimento, e eles vivem também hoje a nossa alegria. Claro que sim, desfruta tudo, né? O que é fantástico, a gente vai dar uma pausa aqui, um breve intervalo aqui, nós temos os apoiadores culturais aqui, a gente vai dar uma pausa, mas eu quero voltar antes da gente ir pro bloco final, eu quero voltar pra gente falar sobre isso. Porque a relação, olha que interessante, né? Que é a relação vertical do homem com Deus e a relação horizontal do homem com o homem. Então isso é fantástico, né? Porque nada é sozinho. Eu não consigo fazer nada sem esse desenvolvimento espiritual, mas eu também estou cadeado ao relacionamento. Tanto que a gente forma família, trabalha em conjunto, anda em grupos, né? O homem não foi feito para viver sozinho, né? Então a gente volta já daqui um pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para a gente continuar esse assunto aqui. Você que mora em Ijuí e região, sabia que aqui temos uma distribuidora de TV por assinatura que oferece mais de 320 canais ao vivo, direto na sua TV, celular e tablet? Contate-nos e faça a sua assinatura agora da SatPlay TV, com uma ampla programação de filmes, esportes, séries, documentários e muito mais, sem antena e sem travar.
Assista onde e quando quiser. Entre em contato e ganhe 4 horas de teste grátis. Chama no WhatsApp ou clique no botão abaixo para mais informações. Retornamos aqui. Nós estamos conversando com Eliezer Luginski, atual vereador mais votado aí da cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, nesse bate-papo edificante aqui que nós estamos tendo. E falávamos no bloco anterior em relação a esse ponto, né, em que nós desenvolvemos a inteligência espiritual, mas também temos o vínculo do amor ao próximo, porque está tudo cadeado nessa conversa que a gente está falando, principalmente em relação à área de cuidado, né, do amor ao próximo, né, como você falou, a gente iniciou o bate-papo falando da vocação de um enfermeiro, né, do início dessa profissionalização que era, na verdade, pessoas que não trabalhavam como profissionais, trabalhavam como uma vocação, uma necessidade de cuidar. Eu acho maravilhoso a forma com que Deus criou o ser humano. Porque não são todos iguais. Os dons são diversos. As habilidades são diversas, são diversificadas. E quando você junta tudo isso, aí você tem um coletivo que se completa, né? E esse ponto da relação com o próximo, que a gente falou anteriormente, de cuidar, porque quando eu tô lá como um paciente, como é valioso. E isso é uma experiência que eu acredito que é 100% de todas as pessoas que passam por uma experiência hospitalar, o quanto elas valorizam depois aquele profissional que estava cuidando dela, né? Então, estava cuidando por quê? Porque tem uma necessidade do homem cuidar do homem. Tem uma necessidade de nós cuidarmos uns dos outros. E hoje isso está assim, uma iniquidade multiplicada assim, no coração do homem, que está mais em estragar o outro do que cuidar do outro, né? E aí eu quero linkar isso com essa jornada se eu pudesse resumir, né, essa parte profissional, a gente poderia dizer assim que ela está voltada para o cuidado das pessoas. Isso é indiscutível, né? Toda a jornada profissional que você teve até aqui, que nem sempre foi intencional, né? Como agora esse último desafio aí, foi intencional o início, né? Eu tive a intenção de ser um técnico de enfermagem, foi desenvolvendo, evoluindo, mas não havia ali uma intenção original da política, por exemplo. E agora, como um vereador, daqui para frente, com os desafios que tu tem, início de mandato, temos o Augusto, né? Que idade tá o Augusto? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses, um pitoco, né? Uhum. Então, daqui para frente, muitas coisas assim, Eliezer. Como é que tu vê assim a tua expectativa futuro, relação de cuidados, porque precisa cuidar da família, precisa cuidar da população, precisa cuidar dos colegas, precisa cuidar dos colegas que estão na tua atividade, aquelas pessoas que te procuram, porque a pressão hoje ela é maior, com certeza. A busca das pessoas, ela agora antes era o Eliezer aqui, né, da profissional da saúde, que eu poderia, agora parece que eu até tenho uma obrigação de me atender e etc. Então, assim, como daqui para frente, assim, o teu planejamento de vida, a tua organização em relação a continuar cuidando das pessoas e os projetos que tu tem, acho que essa base de estar vendo a necessidade do povo lá, vivendo isso, né? Tu viveu todas as frentes praticamente. E agora, legislando. Como é que isso aí tudo, a gente junta todo esse bolo de coisas que eu falei aqui pra gente poder compilar isso, assim, como é que tu vê isso? Eu acho que tudo isso que a gente passou, e os nossos amigos, as pessoas nos ajudando muito, ele gera um sentimento de gratidão. Claro que sim. Então, e esse sentimento de gratidão, eu tenho que, de certa forma, eu sei que aquilo que eu fiz pelas pessoas, eu fiz por amor. E aquilo que as pessoas fizeram por mim, é um sentimento também que eu fiz pelo amor.
mas gera dentro de mim um sentimento de gratidão, que de certa forma eu preciso, e os meus amigos criaram e potencializaram mais isso em mim, de criar esse sentimento de gratidão e de fazer o que eu posso fazer de melhor para as pessoas. E não é as pessoas que têm essa necessidade. Tipo, as pessoas, a gente está auxiliando, está ajudando, está orientando, mas quem tem mais necessidade disso sou eu, não é as pessoas. Porque eu que tenho esse sentimento de devolver para as pessoas aquilo de bom que elas fizeram e que estiveram do meu lado quando eu mais precisava e que continua estando, e a gente sente esse carinho assim das pessoas. Então eu ganho mais, né, eu faço mais por mim do que pelas pessoas. Mas a gente é um desafio a gente continuar esse caminho, continuar ajudando, aumenta, as pessoas acabam de certa forma tendo um olhar um pouco diferente, assim, a gente sente, né? Claro. Porque a política, ela tem, assim, um histórico, assim, não tão bom, né? Então as pessoas, elas acabam tendo um outro olhar, mas o que as pessoas mais me pediam nas casas quando eu ia visitar era: não mude. Então eu não quero mudar. Então, Que legal. não quero nem fazer. As pessoas não me pediram para fazer algo extraordinário, alguma coisa. Então as pessoas pediram para mim não mudar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é não mudar. Manter essa essência, né? Essa essência. Então, Porque não mudar, porque aquilo foi sempre o que tu foi, né? sim. As pessoas tocaram nisso, né? E o que eu prometia para elas, ou o que eu dizia para elas, é que eu não ia prometer nada do que eu já não faço, né? Que legal. Porque o mais importante não é o que você entrega ou o que você faz, mas é a forma como você faz e as pessoas sentir que isso é real. Claro que sim. E tu toca a realidade, né? E por mais simples ou por mais pequeno que seja, sendo real, ele se torna sendo com amor. E as pessoas sentem, não adianta tu querer enganar as pessoas sabem. Então que quando você está ofertando, orientando, fazendo alguma coisa, você está fazendo por amor. Que aquilo é teu, não, é emprestado de Deus, né? Então essa gente é um dom. Então a gente só devolve aquilo que Deus nos emprestou, que é um dom. Então as pessoas sentem que isso é real. Então eu não, assim, apesar de ser um desafio bem grande, ele não me assusta, assim, não me coloca medo, porque eu sei que não é meu. Eu sei que é emprestado, né? Eu sei que é de Deus, me deixa bem tranquilo, Mateus, assim. Que perfeito. Eu vou fazer aquilo que Deus colocar, assim, nas possibilidades, né? Eu sempre peço orientação dele, né? Pra gente trabalhar fazendo aquilo que é... Tem teus momentos de oração, Eliezer? Tem meus momentos de oração todas as manhãs, né? Fazemos uma oração, então essa conexão... Leitura da palavra de Deus. Sim. Então essa conexão com Deus, ela é muito forte e eu preciso disso porque eu sei que não é meu. Então é isso que eu oferto para as pessoas hoje, de ter um bom atendimento. Eu sei que não é meu, é de Deus, então me deixa bem tranquilo. E me deixa bem tranquilo quanto à posição também política, né? Apesar de eu vou fazer aquilo que Deus colocar, que tiver no meu alcance, eu sei que Deus vai me capacitar, então eu não tenho medo, assim. É porque a política acaba sendo uma ferramenta para exercer aquilo. Eu percebo muito isso. E percebo isso muito nessa gestão também, isso, né? Eu vejo isso, assim, que a política, ela se tornou, assim, um veículo para poder se fazer mais. Porque hoje a gente vê isso, falando aqui de gestão, né? De gestão pública, é visível isso. A gente tem dentro da nossa cidade aqui uma evolução, uma transformação enorme aí com essa gestão, né, do Andrei e do Marcos, né, e todas as pessoas envolvidas. E eu não estou falando apenas destas duas pessoas em específico, porque tem muitas pessoas que colocaram o ombro debaixo dessa carga para auxiliar. E aí o que eu sempre achei fantástico foi o pensar no bem comum. E aí eu vejo hoje, assim, nessa linha, assim, o que eu consigo ver é que a política se tornou, como tu está falando, uma ferramenta para eu poder fazer aquilo que é necessário, que é uma qualidade de vida melhor para as pessoas,
é levar a dignidade para as pessoas, é cuidar das pessoas, né? Então isso é fantástico, né? Esse ponto. Porque aí acaba não se discute política, né? A gente trabalha para chegar no resultado final, não na picuinha da politicagem, vamos dizer assim, né? Então se trabalha, se usa aquela estrutura que é necessária, é uma democracia, é a forma que a gente vive de governo, é assim que a gente vive. Então que sempre possamos, né, os nossos líderes políticos, e tem uma turma boa hoje aí te acompanhando, né, nesse sentido, né, no legislativo, assim, que todos os líderes políticos, seja executivo, legislativo, possam ter, assim, essa visão, né, de aquela ferramenta ser um meio para poder levar uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né. E que essa ferramenta, esse pensamento, né, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, que eu quero, que eu tento levar assim para o lado da política, é focar no problema das pessoas, né? Não focar nas pessoas, ou falar mal de um, ou falar mal de outro. Perfeito. Então é focar nos problemas. As pessoas Show. já têm muito problema pra Show. gente focar. Show. Então não é apontar o erro de um, Show. apontar o erro do outro, né? Então é focar Até em porque nós vamos resolver. degladiar aqui, não vai levar nada, eu perco, tu perde, e quem tá esperando por nós vai perder também. Sim. Então hoje a gente vê uma política ainda bem, assim, ainda temos dois extremos assim, A política é bem infantil, né? que estão focados mais em se degladiar, estão focados mais Sim. em um apontar o outro e acabam esquecendo o problema Sim. que as pessoas estão vivendo. Sim. Então, o que eu espero, assim, poder levar para a política da minha parte, assim, é que a gente consiga focar mais nos problemas das pessoas, em resolver os problemas, em pensar em ajudar mais as pessoas do que pensar em apontar ou julgar ou falar mal um dos outros, né? Muito bom, Eliezer. Quero te agradecer aqui a participação conosco no QS Compass. Desejar, né, muito sucesso, desejar aí muito amor, muita alegria, muita felicidade, né, para Débora, para Lana, para Augusto, para tua casa, para tua família. Muito sucesso na jornada, que tu mantenha lá aquilo que o teu sucesso de trabalho dentro do município como servidor, né, que a palavra já diz, né, e agora também como aí um vereador, né, eleito na cidade. Desejo muito sucesso para você aí, que você possa ter muito êxito, ajudar muitas pessoas. Recado final, mensagem final aí para aqueles que nos acompanham aí. O que tu pode concluir assim e deixar aí para aqueles que estão nos ouvindo? Nós vivemos num mundo assim de bastante divisão. Então, o que eu posso deixar para as pessoas e que eu penso assim para mim, né, que eu possa passar essa mensagem para as pessoas de mais amor, mais união, mais compaixão, mais empatia, mais entendimento um com o outro, né? Se colocar no lugar do outro, e menos ódio, menos rancor, porque a vida já me provou que ela é muito rápida. Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Então a gente está de passagem. Passando. Então não vale a pena, tá, assim, se levando sentimentos que não sejam bons, né? Então a vida é tão curta, não vale a pena. Tudo aquilo que não vem para ajudar as pessoas, não faça, né? Se for para fazer o bem, né? Que a gente possa então ter mais amor uns para com os outros. Essa é uma mensagem que eu deixo aí para todos. Muito bom. Você que nos acompanha, nós ficamos por aqui. Eliezer Luginski. Desejo também que você possa desenvolver a inteligência espiritual na tua vida e que também este bate-papo aqui, esse episódio, possa ser de grande valor para você aí, para te auxiliar também na tua jornada que tu tem, nos teus desafios que você está enfrentando aí, nas dores que só você sente, né? Só você sabe aquilo que você está passando aí, mas sempre tem um caminho que pode nos ajudar. Que bacana. Quero te agradecer, Eliezer, aqui por esse momento que nós tivemos mais uma vez. Na sequência, nós temos aqui a participação do Sérgio Alves, da Expanvida, que entra com a gente aqui num bate-papo também, para a gente trazendo alguns pontos dessa conversa. Ele já vem na sequência aqui para
pontuar algumas coisas em relação à inteligência espiritual e nós já retornamos no terceiro bloco aqui do podcast. Olá, retornamos aqui com o nosso terceiro bloco desse episódio, onde nós conversamos com o Eliezer. E agora recebemos nesse último e terceiro bloco o Sérgio Alves, o nosso convidado especial da Expanvida, para compartilhar um pouco conosco, conversarmos a respeito da espiritualidade, da inteligência emocional. Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao QS Compass. Obrigado, Matheus, por participar mais uma vez aí do programa. Quero cumprimentar a tua pessoa aí e também o nosso amigo e vereador aí da Câmara Municipal de Ijuí, que Eliezer, que também está com a gente aí. E vamos lá para ver o que pode fluir aqui hoje neste bloco com a gente aqui. Perfeitamente. Sérgio, eu quero trazer assim o que ficou em ênfase para a gente aqui nessa conversa, nesse bloco anterior. Foi 2 pontos que eu achei fantástico. E o primeiro deles que eu quero começar a falar contigo é sobre o ser humano voltar a ser bom, a ser decente, né? O Eliezer mencionou um ponto que foi o que impulsionou ele para ir para a carreira da enfermagem, né? Quando ele iniciou tudo, enfim, aonde ali o que mais inclinou ele é a questão do cuidado com o próximo, que hoje também a própria legislatura, o próprio vereador acaba cuidando da comunidade também, de uma forma um pouco diferente, mas é um cuidado. A gente percebe que isso tem decaído, né? Década após década, no comportamento humano, a gente percebe que isso diminui. E isso é muito necessário, né? Ele também mencionou durante algumas fases da vida deles, os amigos. Sérgio, como é que eu consigo recuperar isso? Como é que eu posso voltar se eu entrei num caminho, às vezes, de egoísmo? O que nos levou a isso? Dentro da tua análise, assim, né, daquilo que tu conhece durante todos esses anos, fala um pouquinho para nós, assim, se tem como o homem voltar a salgar, a ser luz, se tem como a gente ter experiências e esperar experiências positivas do próximo e também nós em relação ao outro também. Isso que tu levantou aí, essa questão, é visível. A cada década a gente vê uma subtração do afeto humano. A gente vê isso e a sociedade se ressente demais vendo esse calor humano que está sumindo, essa preocupação com o próximo que está esfriando. E cada vez mais que isso se intensifica e você sente isso, menos vontade de viver as pessoas têm. Veja bem, Eliezer trabalhou com saúde. Sim. Né? Eu sempre digo que uma das piores profissões é trabalhar com saúde. É estressante, é cansativo. E só pessoas que têm dom natural conseguem desempenhar essas funções. É verdade. Porque a gente nasce com dons naturais e a gente depois com a vida vai se moldando para achar os nichos de atuação para que a gente se sinta feliz fazendo as coisas profissionais. Perfeito. Então veja bem, né? Quando tu trabalha num hospital, ali estão pessoas que estão necessitadas não só de um atendimento técnico da medicina, mas estão precisando de afeto, de calor humano. Perfeito. Eles têm que sentir que tem alguém preocupado com a questão pessoal deles. Entende? Então, eu como já tive muito hospital, né? Sou profissional de hospital. Paciente de carteirinha já. Não como profissional, mas como paciente.
Então, eu sinto assim, ó, eu sempre tive pessoas qualificadas que estavam engajadas na profissão Isso é e que maravilhoso. sentiam satisfação de fazer aquele trabalho e como isso me ajudou na época de verificar essa atenção das pessoas, Uhum, uhum, né. uhum. Agora, por último, os últimos tempos agora, porque a cada 10 anos eu vou parar, dou uma passada no hospital, né. Agora essa última vez que eu fui, já notei uma grande diferença, Aham. né, de pessoas desassistidas, de pessoas, assim, que não estavam ligado nos problemas das pessoas, e que o atendimento era muito frio e distante, que não havia aquela atenção necessária para as pessoas que estavam em alto prejuízo afetivo ali, né, porque quando tu tá doente tu fica frágil, Sim, né. Tu precisa de um diferencial no tratamento para compensar aquela afetividade que está faltando, sim. aquela saúde ali. Então eu vejo isso, você diz: "Tem como mudar isso no coração das pessoas?" Tem sim. Agora eu quero dizer 2 coisas importantes. O que está fora de nós aqui não vai mudar, vai piorar. Essa redução calorífica de afeto humano, Uhum. a cada ano que passa vai reduzir. A gente sente isso, né? Porque o sistema do mundo é um sistema que leva as pessoas a se distanciar um do outro devido ao entretenimento, à tecnologia, o formato da educação que está sendo feita agora. Tudo influencia no isolamento social. Cara, olha só. Ontem ou anteontem eu vi uma postagem no Instagram de um brasileiro que estava no Japão. Respeitamos todas as culturas, não vou entrar no mérito cultural. Mas ele fez uma postagem dizendo que para quem é introspectivo, o Japão era um excelente país. Por quê? 2 pontos. Mostrou no vídeo. Cara, o metrô lotado de gente. Lotado, era pico de horário. O metrô absolutamente silencioso. Não, você não ouvia conversa de pessoas. Na cidade, todo mundo andando isolado. E aí era um tipo de postagem. Então muitas pessoas iam comentando. Tal. Eu achei um isolamento total do ser humano, né? Como tu disse, assim, cada vez mais isolado. E metrópole, Sérgio, muita gente e aquilo silencioso, o homem cada vez mais isolado. Ele postou no restaurante uma bainha, né? Uma baia, e a comida passa na esteira aqui na frente, ele pega, não fala com ninguém, não interage com ninguém. As máquinas de refrigerante, sobremesa, sem interação, ninguém de atendimento. Você passa lá o recurso, seja o dinheiro, o cartão, seja o que for, você paga na máquina, retira. Interação zero do ser humano num país populoso. Eu achei isso. Eu disse, meu É, Deus, onde é que nós estamos, che? eu tive uma experiência também agora há pouco, assim, de eu estar jantando numa casa com Uhum. 6 pessoas ou 7, assim, e aí você vê cada um no seu celular, ninguém conversava com ninguém, Sim. né. E aquilo então é a tela. Então há uma mobilização, né, bem sutil por trás de todo esse sistema, Ok. que objetiva fazer com que as pessoas elimine a fricção no relacionamento, para elas ter uma tendência e procurar objetos de consumo também, né. Por exemplo, Hum. no momento que entrou as telas, né, as crianças também não sabem interagir, Verdade. os pais não entendem mais os filhos, não sabem como lidar com os filhos. A paciência das pessoas com isso está zerando. Ganhou o Que chão. tu,
Hoje tu manda um áudio de 3 minutos no WhatsApp para uma pessoa e te xinga porque é um áudio muito longo. É verdade, que absurdo. Sendo que a gente conversa 30, 40 minutos com uma pessoa tranquilamente. Sim, verdade. Está Verdade. acostumado a isso. Sim. Então, hoje, porque a barreira do relacionamento, devido ao estresse do sistema que nós vivemos no mundo, no profissional e no social, há um estresse. Então, as pessoas não têm mais paciência para se relacionar porque tem divergências, entende? Sim. Mas eu ia dizer, a fricção não é boa, Sérgio? É boa, sim, mas num sentido de quebrantamento do temperamento que a pessoa tem. Né? Porque na fricção a gente aprende muita coisa, né? Sim. Não tem como você melhorar a tua qualidade de vida e a tua relação entre as pessoas se não tiver essa fricção. Tá, então se eu me isolar, eu tô na contramão desse sucesso, é isso? Porque o isolamento é anti-humano. Entende? Fantástico. É anti-humano. Perfeito. Ele é selvagem. Né? Veja bem que isso acaba com a pessoa. Daqui a pouco as doenças da alma começam a aparecer. É ansiedade, é solidão extrema, medo, pânico. Aí você vai ver qual é a causa disso aí, porque ele não tem nenhum problema, tem dinheiro, tem comida, tem roupa, as pessoas têm tudo, estão com ansiedade, estão com estresse. É por causa disso. As pessoas não sabem mais se relacionar, não sabem mais viver, porque o homem é um ser totalmente social. O homem não sabe viver sem outras pessoas. Perfeito. Todo projeto natural, como todo projeto saudável a nível de espiritualidade, o homem está inserido naqueles ambientes para ter interação com todos. No coletivo. Coletivo. Ele é corporativo. O homem nunca é individual. Muito bom. A mão que fez o homem, que é sobrenatural e poderosa, fez o homem extremamente social. Ele não sabe viver sozinho. Se ele começar a viver sozinho, ele vai ter sérios problemas de doenças psicológicas e emocionais. Essa filosofia de isolamento é anti-Deus, é anticristã, posso dizer assim? Faz mal para o ser humano. Tá. Porque veja bem, quando o fabricante faz um produto, ele diz, olha, o produto precisa ser tratado assim, assim, exato. Tu não pode mudar as características de fábrica. Entendi. Senão nunca vai dar certo se tu mudar. Né? O carro foi feito para botar gasolina, tu põe Coca-Cola, o carro vai dar problema. Tá, outra coisa que eu quero te fazer uma pergunta assim, ó. Porque, ok, entendi que a fricção, o coletivo, porque quando tu vai pro coletivo, quando tu vai mexer com gente, é ali que tudo dificulta. Você tem muitos gostos, muitas opiniões, uma geração difícil. Esta última geração é uma geração assim que muitas vezes em casa, né, não houve um não, e ali é uma personalidade assim que difícil de mudar, difícil de aceitar os demais também, enfim, ficou uma bagunça isso. Mas vamos lá, como que eu vou para esse enfrentamento, né? Qual é a receita de Deus? Qual é a receita dentro da espiritualidade de uma forma que eu consigo vencer isso? Porque eu vou me relacionar com pessoas, às vezes são educadas, mal educadas, pessoas com paciência, sem paciência, pessoas que vão me ofender, me machucar. Como é que eu vou para esse enfrentamento? Tanto, vou para uma empresa, vou trabalhar. Sim. As coisas do jeito que estão antes, você tem que entender o porquê que está assim primeiro. Eu vou dizer, há 40 anos para cá, Tá. 50 anos para cá, vamos botar assim, as pessoas não abandonaram a fonte de desenvolvimento espiritual. Abandonaram e hoje ridicularizam a fonte espiritual que a pessoa pode se desenvolver para se tornar social e para se tornar integrada no corporativo, né? Elas perderam as habilidades. Elas perderam. Agora, nesses últimos 5 anos, apareceu um alento muito
brando, muito leve, em que a própria ciência, um ramo da ciência, uma parte da ciência que trabalha com a alma humana, né, com os assuntos psicossociais, o que aconteceu? Eles descobriram que a causa das anomalias psicológicas todas é porque o homem deixou a espiritualidade de lado. Entendeu? Então agora a ciência comprovou que o homem é um ser que precisa de Deus. Perfeito. E a ciência não comprovou que Deus existe ainda. Mas já descobriu, né, que o homem é um ser espiritual. E isso é o fantástico. Perfeito. Porque aquilo que era ridicularizado vai começar a passar a ter um ponto de atenção da sociedade agora. Ah, maravilha. Vem um recomeço aí, né? Então Deus vai começar a ser observado de novo, vai ser procurado de novo. Os assuntos, a espiritualidade vai ser procurada agora pela própria... A ciência vai fazer com que haja uma recondução do povo pelo sistema de educação através da ciência. Não sei como eles vão fazer isso, mas já estão fazendo, porque hoje já existe assim leis humanas em países que obrigam as empresas a investir no desenvolvimento espiritual dos colaboradores. Sim, perfeito. E vai entrar em vigor o ano que vem, se não me engano, porque parece que foi prorrogado, era maio, agora vai ser prorrogado. Então, nos Estados Unidos isso já está acontecendo, na Europa isso já está acontecendo, e no Brasil parece que é o ano que vem que o Ministério do Trabalho deu prazo para prorrogação aí, para as pessoas poderem se organizar para tratar da retomada da espiritualidade na corporação, na empresa, né, a iniciativa privada e a estatal vão ter que investir no desenvolvimento espiritual dos colaboradores. Sim. Isso é fantástico. Maravilhoso. Fantástico, porque vai melhorar a condição interna do homem, né? E agora, veja bem, as pessoas fazem confusão. Não podemos, de maneira alguma, vincular o desenvolvimento espiritual com religião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Perfeito, bem observado, muito bom. Então, tu desenvolver a tua parte espiritual é uma aproximação que tu vai ter com a crença que tu tem e que tu vai mergulhar numa novidade que tu nunca mergulhou. Tu vai entrar num campo totalmente místico, né? Para buscar valores novos que vão brotar de dentro da pessoa, né? E que essa fonte de provisão de valores não vem mais de fora para o homem, vai vir de dentro do homem. Esse que é o ponto. É uma profusão. Para eu suportar isso, porque de forma externa não tem como, né? Não tem. Isso já está comprovado que não tem. Sim. Veja, na década de 90, né, na 85 até 95, só se falava em QI. Perfeito. Lembra? Claro que sim. Todo mundo fazia teste de QI para botar até nos currículos vitae, né? Porque aquilo dava um know-how para a pessoa e elevava a pessoa até para ter os melhores empregos no mercado de trabalho. Perfeitamente. Cartoon Alto QI era o cara. Só que o QI, quem estava depressivo continuava depressivo. Quem estava doente psicologicamente não se recuperava com o QI. Perfeito. Muito bem, na década de 2000, aí deu um boom no primeiro mundo, em que descobriram o QE, que é a inteligência emocional. Daniel Goleman. E aí disseram assim, agora sim, agora nós estamos com o queijo e a faca e a serra, tudo na mão. Né? Inteligência emocional. Agora o homem vai ficar restaurado. Só que não aconteceu. Não segurou. Os níveis de depressão aumentam, as doenças psicológicas se multiplicam de uma maneira espantosa que está assustando até as empresas e o governo. Né?
porque as pessoas vão para tratamento e se encostam no INSS, né? E aí aquilo dá prejuízos enormes, tanto para o Perfeito. empregador quanto para o sistema de saúde, né? Uhum. Os gastos são astronômicos com isso. Perfeito. Então agora estão vendo que a situação, o QI e o QE não resolveu. Não segurou o homem, verdade. Enquanto isso, a ciência avançou nos estudos e conseguiram descobrir que há uma terceira inteligência dentro do homem. Uhum. Agora eles acharam a solução para a restauração psicológica e física do homem até. Porque sabe que as doenças físicas são somáticas dos problemas de distúrbio emocional e mental. Claro que sim. Né? Então agora acharam a inteligência espiritual, e isso proporciona o homem se reconectar com o seu Criador. Eu acompanhei alguns estudos da Dana Zohar, né, que é a pesquisadora cientista que trouxe à tona, junto com coautores, né, e isso nos inspirou aqui também a trazer esse bate-papo para isso, né? Que o QS Compass, né? É a bússola de inteligência espiritual, porque isso tem muito assunto pela frente, né? Mas eu acompanhei alguns artigos dela, achei fantástico isso também que você tá narrando, né? Que tem um ponto espiritual dentro do homem. Isso não é filosofia, isso é ciência, né? Ciência, eu achei isso fantástico, né? Na verdade, Matheus, a ciência sempre veio do espiritual, tá? Sempre veio. Perfeito. Só que o cientista que leva 50 anos, 40 anos estudando, quando descobre algo novo, é claro que ele vai se sentir que ele é o paizão de tudo aquilo, entende? Sim. Mas na verdade, aquilo ele conseguiu a revelação. Claro que sim, entende? claro que sim. Porque há um Deus que cuida e administra todas as coisas no universo. Eu sei disso. Ninguém precisa me provar. Entendi. Eu já sei. Então, agora eles concordam e estão incentivando o desenvolvimento espiritual, né? E o Expanvida, que é a empresa que eu trabalho, né, visa, objetiva, levar essa recuperação, essa reconexão das pessoas com Deus, para voltar a ciência do relacionamento a ficar dentro dos padrões em que as pessoas se sintam amadas e dentro daquele ambiente de calor humano que elas precisam para ser felizes. Que maravilha, Sérgio. Né? Muito bom. Então, eu estou iniciando esse trabalho, né? Já tive 4 palestras aí, né? Inclusive uma em Juí aí. Isso aí. Né? E eu sinto assim um engajamento tão violento meu nisso aí, porque parece que eu descobri assim um novo e vivo caminho. Olha que maravilha. Para ajudar pessoas. Verdade. Muito bom. Porque veja bem, para te trabalhar com o QS, não é uma coisa técnica somente. Não. Para te trabalhar com QI e QE, só o técnico funciona. Perfeito. Agora, para te trabalhar, levar as pessoas a uma experiência no QS, você precisa dar instruções que não tem material ainda no mundo que venha instruir essas pessoas. Não tem livros, não tem cursos ainda que são totalmente eficazes para fazer você se conectar com a espiritualidade que está habitando dentro da pessoa. Sim. E como ativar isso e como se relacionar com isso, como discernir essa energia que tem dentro das pessoas. Né? Maravilhoso. Então aí, isso aí vai fazer uma seleção muito grande de pessoas. Tem poucas pessoas no mundo que conseguem hoje entender desse assunto, pouquíssimas. Porque tu não vai lá dar uma coisa técnica. Tu vai lá levar algo vivo e orgânico para uma pessoa. Olha, espiritualmente. Então, tu vai ensinar, tu chega por aqui, toca ele, e aí a primeira vez que tu sentir ele, tu nunca mais larga. Entendeu?
Então, agora não depende de formação técnica, depende de intimidade com o Criador para te conseguir ajudar pessoas. De conhecimento deste caminho, né? De caminho. Exatamente. Porque isso tem um caminho, tem uma linha, né? Isso é uma coisa que nós vamos ainda, com certeza, ouvir falar muito da Expanvida e desse trabalho teu, Sérgio, porque é algo, como tu disse, é algo que vai abrir a mata, né, daqui para frente, porque tem que ter uma estrutura muito, de muitos anos, e eu sei que tu tens aí praticamente 40 anos de desenvolvimento do comportamento humano, né, trabalhando com isso, e 35 dentro especificamente nesse trabalho, né? E isso é uma coisa assim que para você transferir, como tu disse, né? Isso desconectado da religião, que é uma coisa que eu gosto muito de te ouvir, é que a gente consegue sentir isso mesmo sem falar, né? Com aquilo que a gente ouve quando a gente está numa conversa assim. É algo que todo mundo que nos ouve, assim, aquilo fica muito interessante, o assunto, porque desvincula desse aspecto religioso, como tu disse. É algo fantástico, tenho certeza aí que nós vamos para uma nova fase, junto com todos esses assuntos, né? Como tu disseste, a ciência também caminha para isso. Eu tive vendo alguns assuntos aí do designer inteligente, né? Tem um cientista brasileiro, Marcos Eberle, que é fantástico o que eles trazem cientificamente de datas, né? E de que a Terra, o designer inteligente foi criado. Ela não é evolucionista, ela é criacionista. Então, e como tu disse, não é uma coisa assim que, olha, isso aqui é este Deus. Eles não estão falando sobre isso, embora pela linha da fé a gente sabe que tem um Criador. Mas eles estão dizendo, olha, a Terra foi criada, ela não é uma explosão, ela não saiu disso, e isso cientificamente. Aí fui olhar, assim, os cientistas, nem todos professam a mesma fé, são cientistas, não são teólogos nem filósofos, são cientistas do mundo todo convergindo para essa nova ciência chamada designer inteligente, que converge em tudo isso. Esperamos que isso realmente suceda, Sérgio, porque o homem precisa de uma recuperação interna, científica, global, externa, e temos esperança que isso aí pode nos dar um sabor de novo nessa vida, né? Sérgio, te agradeço aqui, vamos chegando ao fim aí do nosso momento, muito bom poder falar sobre esses assuntos contigo. Arremate final aí, tem algo que tu queira deixar aí de dica final, de complemento final aí? Não, sabe, eu quero cumprimentar e agradecer aí a participação desse programa, que eu acho muito interessante para fazer esclarecimentos e encorajar pessoas a não desanimar na vida, mas achar que agora tem uma esperança para uma recuperação psicológica e através do desenvolvimento espiritual. Perfeitamente. Então, isso que faltava para o homem, e agora está aí a oferta, né, para todos, que parece que o Criador resolveu agora socorrer realmente a todos. Que maravilha! Né? Que coisa boa. E vai agora, então, nos dar esse presente aí, que eu creio que todos os lugares do mundo vai surgir pessoas interessadas em desenvolver esses assuntos. Muito bom. Né? E trazer cursos, livros, para fazer uma recuperação globalizada no mundo, rápida, para que possamos reverter esse processo de esfriamento em calor humano amoroso que está faltando. Amém? Que maravilha. Já começou, isso a gente pode sentir, né? Isso já começou, claro que vai se ampliar com o tempo, mas já começou. Achei isso fantástico. Sérgio, obrigado mais uma vez, satisfação tê-lo aqui conosco, mais uma vez aqui nesse episódio do QS Compass. Você que nos acompanha aqui, se interessou, achou interessante esse assunto, nos chame, você pode chamar
aqui, nossa equipe do QS Compass, você pode acionar diretamente a Expanvida também. Aqui fica os contatos na sequência para você. Você pode também entrar em contato, né? Seja você empresário, seja você um gestor privado, público, né? Você fica, aí se isso te interessa, esse assunto aí, chama lá a equipe da Expanvida também para você sanar dúvidas, enfim, amadurecer esse projeto aí também. Nós falamos aqui do estúdio da Ijuí Shop TV. Nós agradecemos a tua participação conosco até aqui e nos vemos num próximo episódio. Até breve. Você está acompanhando a programação da Ijuí Shop TV. Divulgue essa ideia. Em 2025, o melhor do Premier você só encontra aqui. Os principais campeonatos do país estão garantidos. Carioca, Mineiro, Gaúcho, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Afinal, ver um jogo do Brasileirão por rodada pode ser legal, mas assistir a 9 jogos por rodada é só na SatPlay TV. Jogos exclusivos, transmissões de qualidade e toda a emoção do futebol que você merece. Não sabe onde ver seu time jogar? Baixe nosso aplicativo e faça a assinatura da SatPlay. SatPlay TV, o melhor da TV por assinatura, o melhor do Premier.